Palco da vida, encarnação, não pode ser encenação, a terra é para progredir. Bênção a reencarnação, prova de Deus a salvação, amor, a força do existir. Não existe plantação sem fim. Bom dia. Hoje é dia 16 de março de 2016. Abrimos aqui o livro dos Espíritos. E a pergunta 505 é a seguinte: os protetores que dão nomes conhecidos sempre são realmente os espíritos das personalidades que tiveram esses nomes? E a resposta deles, os espíritos, foi a seguinte: não. Muitas vezes os que os dão são espíritos simpáticos aos que de tais nomes usaram na terra, e amando destes respondem ao vosso chamamento. Fazeis questão de nomes, eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis desempenhar pessoalmente determinada missão, não costumais mandar que outro, por quem respondeis como por vós mesmos, obre em vosso nome? Uma questão que é muito interessante que tenha surgido, para que a gente faça um comentário sobre uma prática que mereceria uma melhor ponderação da parte de todos nós. É muito comum no meio espírita nós atribuirmos muitas coisas a um espírito conhecido como Dr. Bezerra de Menezes. É impressionante como em qualquer lugar que a gente vai, seja no Brasil ou mesmo fora do Brasil, mas em termos espíritas, parece que Dr. Bezerra de Menezes, ele é a segunda entidade depois de Deus, porque como ele está presente em todos os lugares. E se a gente põe os pés no chão com toda tranquilidade, lógico que vai surgir um questionamento extremamente relevante: será que o Dr. Bezerra está mesmo em todos os lugares desta maneira há tanto tempo? Se nós tomarmos a resposta que os Espíritos deram a Allan Kardec, a gente pode dizer ainda que não é ele, mas ele se faz representar. O que entraria uma segunda pergunta logo colada: mas será que ele se faz mesmo representar em tantos lugares? Aí entramos para uma outra parte do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns, quando Allan Kardec nos convida a refletirmos acerca de quem são os espíritos e como identificá-los. No Livro dos Médiuns tem um capítulo inteiro tratando só dessa questão, desse quesito, que é o capítulo 24, intitulado Da Identidade dos Espíritos. E um dos pontos mais sérios, mais duros em que os espíritos, eles comentam acerca da identidade deles, se baseia inclusive numa expressão de Jesus, começando com: conhece-se a árvore pelo fruto, e depois dizendo: experimentai se os espíritos são de Deus. A gente percebe nessa resposta, ou nessa conjugação de fatos, de que a personalidade ela perde para o fato em si, mas nós, como o próprio Espírito respondeu na questão 505, tomamos quase sempre como prioritário um nome. Vamos ficar com o mesmo exemplo: Dr. Bezerra de Menezes. Se alguém chega numa casa espírita e pergunta: mas será que é Dr. Bezerra de Menezes? Será que nós entenderemos isso como uma dúvida, uma pergunta ou uma afronta? Se nós tomarmos isto como uma afronta, é sinal de que nós estamos bem longe de querermos ver alguma coisa. Se nós tomarmos como uma dúvida, ela merecerá a nossa ponderação. E se for apenas uma pergunta, há de se avaliar a seriedade de quem está querendo chegar a algum lugar. Ora, se nós que somos pessoas medianas, em termos de inteligência,
Nós temos as nossas dúvidas e os nossos questionamentos. Por que não aceitamos que todos também o tenham? É muito comum nós sermos espíritas dentro de uma casa espírita, onde os nossos créditos e valores não são checados. Mas e quando, por exemplo, a gente se acerca de alguém de uma outra religião e ele faz essa pergunta: você fala tanto em Dr. Bezerra de Menezes, e Dr. Bezerra de Menezes está em tanto canto quanto você diz? Se nós levarmos para uma outra área, uma pergunta que sempre foi muito comum, porque todo médium de cura sempre recebe Fritz ou Hans. Quer dizer que os únicos médicos que desencarnaram eram alemães e eles só tinham esses dois nomes, porque até essa explicação a gente ouve. Não, porque Fritz é um nome comum, então qualquer um pode ser Fritz. Então quer dizer que qualquer médico que desencarnar, que vier trabalhar, ele vai tomar o nome de Fritz, a pretexto de: mas você não pode duvidar. Não, ao contrário, eu posso duvidar sim. Eu posso duvidar do Dr. Fritz, Dr. Hans, Dr. Bezerra, posso duvidar de qualquer um. Quem é que me tira o meu direito de duvidar? Agora, o que eu deveria sair além do limite da minha dúvida era questionar com critérios. Mas por que Dr. Bezerra, quando ele incorporou, o médium inclusive se transfigurou? Transfigurou ou simplesmente tomou uma outra postura? Transfiguração é um fenômeno que a gente tem visto muito pouco ao longo da história da humanidade. São raros os momentos em que tivemos presenciado transfigurações. Mas a gente aceita qualquer coisa de qualquer lugar, de qualquer pessoa. Tudo bem, se você aceitar e isso lhe ajudar a você se melhorar, ótimo, porque independe do nome. Mas se você aceita e não analisa, não pondera o critério do que está sendo dito, para onde nós vamos? Houve um dia que eu, havendo chegado aqui para visitar minha mãe lá em cima, quando ainda encarnada ela estava, e nós começamos a conversar sobre uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que tinha sido dado psicofonicamente, ou seja, Dr. Bezerra de Menezes teria incorporado em alguém e o alguém teria passado a mensagem em nome do Dr. Bezerra de Menezes. E esta mensagem foi transcrita, e naquele dia nós estávamos com a mensagem, no caso ela estava com a mensagem numa revista espírita chamada Reformador, e lá na Reformador estava a mensagem psicofônica do Dr. Bezerra de Menezes. E quando eu cheguei, ela estava lendo, ela disse: meu filho, vamos ver essa mensagem. E ela leu a mensagem inteira. Quando ela terminou, eu digo: das duas uma, minha mãe, ou não é Dr. Bezerra, ou Dr. Bezerra está igual caranguejo, ele está andando de lado e para trás, ele não anda para frente. Porque eu não acredito que o Dr. Bezerra, que nós já conhecemos de tantos longos tempos, ele venha trazer uma mensagem de esperança, que era essa a proposta, começando na primeira frase dizendo: e o mundo está numa desgraça jamais imaginada. Ora, eu não vou dizer para ninguém que tenha esperança, começando a falar sobre desgraça. E ele saiu falando de um monte de desgraças, e no fim, devemos estar preparados para as dores e os sofrimentos que virão, a fim de que um dia cheguemos nos planos superiores da vida. Eu digo: olha, para mim está tudo destruído, porque a mensagem de Jesus é totalmente contrária a essa. A mensagem de Jesus é que a gente passa por sofrimentos, mas ultrapassa, e não que a gente agora coloque no nosso horizonte a expectativa de dores e sofrimentos para depois chegar no paraíso. Então o paraíso é um lugar de recompensa para curar feridas, sejam elas físicas, psíquicas, morais. E minha mãe, como sempre, muito conciliadora, ela disse: mas meu filho, você está sendo muito radical. Eu digo: mamãe, não é ser radical. Ou eu tenho uma visão espírita do processo, ou eu não sou espírita. Eu não posso aceitar um Dr. Bezerra de Menezes vir falar de esperança falando tão mal da vida na terra. Ele que já viveu aqui, já está do lado de lá, será que ele está andando para trás? Será que no mundo espiritual onde ele está é pior do que no nosso mundo? Mas aquela conversa ficou chata. Afinal de contas, eu tinha de visitar minha mãe. Minha mãe estava com um braço fraturado, estava sofrendo muito. E lá de repente nós estávamos discutindo algo que não a agradava, porque visivelmente ela tinha aceito a mensagem.
Tanto que ela disse: meu filho, inclusive, olha, eu estou sofrendo. Eu disse: com o que, minha mãe? Você não está vendo o meu braço? Eu digo: que bom, então a senhora está sofrendo no braço para quando desencarnar já ir para um mundo melhor. Eu disse: meu filho, você é muito radical, meu filho. Eu disse: minha mãe, me permita então uma opção para eu não discutir. A senhora tem vários livros aqui, deixa eu pegar qualquer um livro que tenha uma mensagem do Dr. Bezerra, qualquer uma. E aí saí 2, 3, 4, 5, até que encontrei um livro, Psicografia de Chico Xavier, com várias mensagens de vários espíritos e algumas do Dr. Bezerra de Menezes. E aí eu abri, eu digo: mãe, pronto, essa daqui é de Dr. Bezerra, vamos lê-la. Na hora que eu olhei para o livro, eu tomei um choque. Eu digo: meu Deus, onde é que eu fui cair? A mensagem do Dr. Bezerra começava exatamente em cima do filho que tinha abandonado o pai. Eu digo: pronto, Dr. Bezerra agora vai desgraçar tudo. E aí a mensagem começa, mas agora eu tinha que ler, eu ainda quis dar uma jogada de pegar e fazer assim e procurar outra. Eu digo: não, é essa mesmo. E Dr. Bezerra, por Chico Xavier, diz: muitas vezes, quando nós temos alguns trechos do Evangelho, nós logo nos fixamos no seu pior lado, mas observemos com outros olhos. E aí aquilo que parecia que ia ser mais uma coisa para cair no lugar ruim, Dr. Bezerra extrai naquela mensagem por Chico tudo o que há de bom e tudo que é estimulante a que a gente vença na vida. Quando eu terminei de ler sem nenhuma falsidade da minha parte, eu estava com a voz embargada e as lágrimas querendo cair dos olhos. Ela disse: é, meu filho. Eu digo: é, minha mãe. Nós temos 2 Bezerras de Menezes, temos um aí na sua revista e temos outro aqui. Não é o mesmo espírito, são 2 espíritos. Ou, se for o mesmo espírito, ele pegou 2 canais com comprometimentos diferentes. Porque este Bezerra que veio pela revista, ele está querendo que a gente simplesmente sofra e aguente, sem reação. Esse daqui não, ele está dizendo que mesmo nas coisas ruins a gente pode descobrir tudo que há de bom, porque a gente veio para viver o melhor. Daquele dia em diante minha mãe dizia: é, meu filho, eu não sei qual foi o Bezerra que mandou a mensagem. É uma forma sutil da gente ter que aprender que ou analisamos, ou nós daqui a pouco engolimos gato por lebre. Allan Kardec foi muito claro nessa questão. Alguns espíritos usam sempre nomes de pessoas conhecidas. É sempre a mesma personalidade? Não, ponto. Muitas vezes, portanto, não são todas as vezes. Alguns espíritos, para dar mais força à sua mensagem, usam o nome de alguns espíritos superiores e estão acobertando o outro. Mas aí cabe a pergunta: mas quem que acoberta quem? Será que alguém que é bom acoberta o mal do outro? Não. Então eu já posso deduzir que se alguém fala no nome de outro, e se falar em desacordo do que o outro é, não tem aval. Mas quem suporta receber uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e não ficar embevecido? Ótimo, maravilhoso, mas é dele a mensagem. Quem não gostaria de receber R$100, mas numa nota falsa, correndo o risco de na hora que for passá-la ser preso? A gente muda na hora. Mas por que com mensagens éticas, morais, de indicação, sugestão de bons caminhos, bons conselhos, por que a gente não usa do mesmo critério? Quantas vezes nos dizem: você é médium, e a gente acha que alguém está dizendo o fim do mundo, é a coisa mais fantástica, mais inusitada. Quando a gente lê o livro dos médiuns, todos somos médiuns. Mas as pessoas, quando dizem você é médium, ela não está querendo dizer que você é médium, ela está querendo lhe impressionar, na maioria das vezes. É a mesma coisa dizer: você respira. Sim, eu respiro,
Ah, mas você respira. Pois é, se eu não respirar eu morro. Mas você respira. A pessoa não está dizendo nada, mas a gente chega em casa todo feliz. Ah, eu respiro. E eu nem me impressiono com isso, eu respiro. Ah, eu sou médium. Sim, você é médium, e daí? Não, mas foi fulano que disse que eu era médium. E se esse fulano for uma mensagem psicografada e assinada embaixo por Dr. Bezerra de Menezes, e eu peguei aqui o nome do Dr. Bezerra de Menezes, como poderia ter pego qualquer um, a gente parece que sai da relação, sai do tino. E eu brinco às vezes com assuntos sérios, como eu acho que esse caso eu já contei aqui uma vez, estando em São Paulo. Um moço num curso, durante o intervalo, veio falar comigo. E a primeira coisa que ele disse de chofre foi: olha, eu estou fazendo aqui o curso, mas eu sou da Umbanda. Mas ele disse de uma forma apreensiva, mas disse firme. Eu disse: ah, que bom, que legal que tem até um umbandista aqui fazendo o curso comigo. Ele disse: não tem problema eu falar com você? Eu digo: não sei, só se você tivesse, de minha parte, nenhum. Aí ele se descontraiu. Ou seja, ele estava com medo da reação. E no meio da conversa eu perguntei a ele por que ele tinha feito daquele jeito. Ele disse: sabe por que o público espírita, o pessoal das casas espíritas, eles não nos prestam atenção se nós dissemos que somos de Umbanda. Eu digo: pois para mim eu acho ótimo. E aí conversamos o intervalo quase inteiro, e quando terminou a nossa conversa, já ali do meio para o fim, eu perguntei: como é que é seu nome? Jesus não sei do que. Eu disse: poxa, você tem um nome tão legal, né? Ele caiu na risada e disse: meu nome é bacana. Quando voltamos do intervalo, antes de começar, eu disse: olha, eu tenho uma novidade para vocês. Durante o intervalo, eu queria dizer que Jesus veio até a minha pessoa e nós conversamos um pouco. E ele me fez algumas revelações. A que me deixou assim mais espantado foi quando Jesus chegou para mim e disse: olha, Jacó, eu sou da Umbanda. O povo, essas alturas, estava cada um com o olho desse tamanho. Nossa, o que aconteceu? Ninguém viu nenhum espírito, ninguém viu nada. O cara agora vem dizer que recebeu Jesus veio conversar com ele, e ainda por cima disse que é da Umbanda. Agora deu tudo errado. E eu digo: mas vocês não viram Jesus, pois não? E todo mundo parado. Digo: pois eu quero ter a liberdade de apresentar a vocês Jesus pessoalmente. Jesus, por favor, você pode ficar em pé. E aí ele se levantou. Quem tinha visto que eu estava conversando com alguém, aí fez o link rápido, mas muita gente ficou sem entender. Talvez até alguém tenha pensado: nossa, Jesus materializou-se, e ainda por cima num homem de cor escura. Eu digo: pois é, esse Jesus aí, olha que coisa legal. Nós estamos aqui, um grupo que pensávamos que todos éramos espíritas, mas aí no nosso grupo chegou Jesus, e Jesus é da Umbanda. Que coisa boa a gente poder dividir, compartilhar com pessoas de outras religiões, de outros núcleos. E aí foi bom porque quebrou o gelo. Quando foi no próximo intervalo, todo mundo queria conversar com Jesus, talvez para chegar em casa e dizer a mesma coisa que eu tinha dito. É bom a gente ter por norma, por mais que a gente goste de ler romances espíritas, livros de mensagens espíritas, e aqui eu posso dizer até alguns nomes. Eu adoro Emmanuel. André Luiz para mim é o máximo. Os livros que Dr. Bezerra escreveu, de Joana de Anjos é um pouco difícil, mas tem Marco Prisco, e aí vai. Tem 1000 espíritos que a gente gosta de ler. Eu gosto de ler poesia, eu gosto de ler romance, eu gosto de ler crônicas. Faça tudo isso, mas lembre-se que tem uma obra que é básica a tudo. A primeira é o Livro dos Espíritos. E depois, se você quiser ter essa identidade dos espíritos, é o Livro dos Médiuns. Tudo o mais você pode chamar de complemento, de adorno, de pacote, de envelope. Você pode chamar de qualquer coisa. A essência está em Allan Kardec. E eu já tenho falado isso aqui várias vezes. Para concluir, muitas vezes nós estamos floreando tanto aquilo que chamamos de espiritismo, que saímos completamente dele.
E a cada vez que a gente ouvir Dr. Bezerra de Menezes falando diferente do que é de se esperar de um espírito que tem a elevação, coloquemos um pé no chão e pensemos duas vezes: isso é espiritismo ou é o quê? Porque no livro dos médiuns eles nos ensinam: os espíritos elevados não ficam aborrecidos se vocês desconfiam deles, mas lhes fazem perguntas sérias. Se um espírito superior se ofender, ou ele não é superior, ou o médium está forjando alguma coisa. A gente tem medo de perguntar, medo de passar por alguém ousado demais. Todavia, ou fazemos isso, ou perderemos toda uma encarnação em que pensávamos ter encontrado respostas, para depois descobrirmos que muitas dessas respostas não respondiam quase nada, e se respondiam, não era aquilo que a gente deveria e precisaria ouvir. Vamos, se é possível, relaxar. Vamos partir para a nossa segunda parte dos nossos trabalhos. Pedindo a Deus que nos envolva através dos seus mensageiros, fortalecendo-nos o ânimo e o bom ânimo, ajudando-nos na manutenção dos melhores propósitos. Procuremos vibrar todo aquele sentimento que expressamos quando oramos. Procuremos agradecer pela vida que nos oferece tanta diversidade: sol, chuva, frio, calor, temperaturas amenas, temperaturas mais pesadas. Agradeçamos até mesmo a forma como o nosso calendário é dividido, de tal maneira que nós temos dias de trabalho, dias de descanso. Agradeçamos a Deus que até mesmo as doenças são formas do organismo dizer: cuide-se. Agradeçamos a vida por todos os momentos em que ela se pronuncia, nos chamando à reflexão acerca dela mesma. Aqui estamos, Senhor, para viver e vibrar nas melhores ondas, em busca do equilíbrio que nos levará à harmonia. Sentimos, Divino Pai, Jesus, Divino Amigo, Espíritos amigos, divinos protetores, acode-nos, fortalece-nos, dá-nos sabedoria para estarmos consoantes às boas mensagens, vivendo no melhor padrão. Padrão psíquico, padrão moral, padrão espiritual. Se conosco, Pai, e que os nossos anjos protetores sejam ouvidos por nossas almas, que nós captemos, absorvamos, introjetemos e exteriorizemos todas as bênçãos que eles nos trazem. Fortalece-nos, Divino Amigo, para as lutas, mas jamais permitas que nos transformemos em déspotas. Favorece-nos, Senhor, com a luz, mas que com ela nunca nós ofusquemos a quem quer que seja. Que a tua luz seja para clarear e apresentar os caminhos do progresso que todos devemos trilhar. Senhor Jesus, repetimos contigo, Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade. Seja ela aqui e em todos os lugares. O pão nosso dá-nos hoje e sempre, fortalecendo-nos a vida, fortalecendo-nos a alma. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, como perdoamos a quem nos deve. Não nos deixa, Senhor, que a tentação se apodere de nós, livrando-nos de que pratiquemos o mal, agora, sempre, aqui e em qualquer lugar. Os amigos magnetizadores distribuem seus fluidos a nos envolverem. Os amigos espirituais nos abraçam, nos envolvem. Sabemos que a energia do bem é suficientemente forte para tocar nossas almas. E sabemos que quando somos inteligentes o suficiente, abrimos maior espaço para que o bem cresça e as ideias menos felizes diminuam dentro de nossos corações. Estas energias todas aqui estão disponíveis para que estejamos bem. As energias físicas e espirituais, formando um caldo de bênçãos, a nos envolver corpo e alma, é uma das respostas benditas de Deus para a nossa melhoria em todos os níveis. Que as nossas enfermidades, cumprindo o seu papel de nos informar os cuidados, aliviem sua pressão, doando-nos espaço para absorvermos as bênçãos da vida na própria vida. Absorvamos todas essas energias. Deixemos aberto nossa mente, nosso coração. Favoreçamos a que tudo isso nos penetre. E descubramos dentro de nós todos os motivos para estarmos bem e em estágios de felicidade. Inspiremos profundamente e expiremos agradecendo. Inspiremos absorvendo estas energias e expiremos com gratidão. Nossos magnetizadores irão magnetizar nossas almas e nós ficaremos aqui em oração, vibrando pelo bem, pelo melhor, agradecendo sempre a Deus por tudo. Sigamos em oração.